Oi pessoal, aqui é o Júlio, professor de ciências, e esse é um vídeo sobre a célula, que é uma estrutura fantástica e muito importante para toda a vida no nosso planeta. Na biologia, que é o estudo da vida, existe uma afirmação, uma frase denominada teoria celular, que diz que todo ser vivo é formado por células. Só existe uma exceção, que são os vírus, que são seres vivos que não são formados por células. E as células, então, são estruturas geralmente microscópicas, né, geralmente invisíveis a olho nu, que vão compor, então, todo tipo de ser vivo que a gente imaginar no planeta. Como eu já disse, com exceção dos vírus. Alguns seres vivos, denominados unicelulares, são seres formados por uma única célula. Então, por exemplo, são as bactérias e os protozoários, que são dois tipos de micro-organismos existentes. Já outros seres, denominados pluricelulares, são formados por mais de uma célula. Exemplos: cogumelos, que são fungos, plantas e animais, incluindo a espécie humana. Para vocês terem uma ideia, o corpo de um ser humano adulto, existem estudos que apontam que ele seja formado entre 30 até cerca de 70 trilhões de células de vários tipos, né? Ou seja, no nosso corpo existem células dos mais variados tipos, e essas células vão se organizar e vão formar os nossos tecidos, órgãos e os sistemas do nosso corpo. Em organismos diferentes, também é claro que vão existir centenas de tipos de células diferentes. Então, a gente pode imaginar que no nosso planeta, na verdade, existam milhões de tipos de células. Porém, com exceção das bactérias, das células bacterianas, toda célula possui três estruturas básicas, que são a membrana plasmática, ou simplesmente membrana, o citoplasma e o núcleo. Além dessas três estruturas, as células podem produzir ou possuir outras estruturas que ficam mergulhadas nesse citoplasma, que são chamadas organelas celulares. Essas organelas, então, seriam como os órgãos da célula. Essa palavra organela, inclusive, significa pequeno órgão, que são estruturas que ficam dentro da célula. Cada tipo de organela tem uma função específica na vida da célula. Nós vamos ver, então, dois tipos básicos de célula. Uma célula animal, ou seja, uma célula que forma o corpo de qualquer animal, e uma célula vegetal, que forma o organismo de uma planta. Elas possuem semelhanças, ou seja, existem coisas que existem tanto nas células animais quanto nas células vegetais, mas possuem também algumas diferenças. Então, vamos ver isso aí mais para frente. Então, primeiramente, membrana, que está representado aqui em laranja, em laranjado. Estrutura que delimita o limite entre o meio interno e o meio externo da célula, ou seja, que segura o conteúdo da célula. E também a membrana tem, entre várias outras funções, uma função importantíssima, que ela controla a entrada e a saída de substâncias da célula. Ou seja, a membrana, ela é como um porteiro da célula, ela deixa passar algumas substâncias de fora para dentro da célula, outras substâncias ela deixa passar de dentro para fora da célula, e outras ela simplesmente barra a passagem de dentro para fora ou de fora para dentro, não importa. Ou seja, então a membrana controla a passagem de substâncias entre o meio interno da célula e o meio exterior. O citoplasma é um material gelatinoso que preenche todo o interior da célula dentro da membrana, preenche todo o espaço aqui entre a membrana, o núcleo e as organelas. Esse material é formado de várias substâncias, como proteínas e outras substâncias, mas principalmente a substância que está em maior proporção é a água. O núcleo, aqui em rosa, é o centro de controle da célula, ou seja, é uma organela que controla todas as atividades da célula. Tudo que a célula faz é controlado pelo núcleo. E no núcleo também está o material genético, e o DNA daquela célula. Nós temos depois, então, o retículo endoplasmático rugoso, em verde claro. É esse que está aqui. É um conjunto de várias membranas dobradas, formando vários canais, que tem uma função de transportar substâncias aqui dentro da célula, de um lado para o outro.
E o retículo endoplasmático rugoso, ele tem a característica de ter na superfície dele ribossomos colados nessa superfície. Ribossomos é um outro tipo de organela que aqui está representado por essas bolinhas vermelhas. Então, o retículo endoplasmático rugoso faz o transporte de substâncias dentro da célula e ele tem ribossomos colados na sua superfície. Os ribossomos, que são essas bolinhas vermelhas então coladas na superfície do retículo endoplasmático rugoso, têm uma função de produzir proteínas, que é um tipo de substância, um tipo de nutriente que a célula utiliza, é importantíssimo. Então, os ribossomos, com a participação do núcleo, produzem proteínas. Já o retículo endoplasmático liso, está mostrado aqui em verde claro também, é o mesmo conjunto de membranas do retículo endoplasmático rugoso, com a mesma função de transportar substâncias, só que ele é chamado liso porque ele não possui ribossomos colados na sua superfície, como a gente pode ver a diferença aqui. Então, a única diferença é essa. E aqui também, então, portanto, não vai haver produção de proteínas, já que ela acontece nos ribossomos. Mas o retículo endoplasmático liso tem a mesma função de transporte de substâncias. O centríolo, aqui está representado em roxo, são vários túbulos formando dois conjuntos de tubinhos, e a função do centríolo é uma organela que participa do processo de reprodução da célula. As células têm capacidade de se reproduzir, ou seja, de formar novas células. E esse processo, o centríolo tem uma participação muito importante nisso. O complexo golgiense, aqui em azul, organela que armazena temporariamente substâncias que a célula produz para exportar, ou seja, para transferir para o meio externo. Então, a célula ela pode produzir substâncias que a função dessas substâncias vai ser atuar em outro lugar no organismo. Então, a célula vai ter que exportar essa substância, jogar para fora, para o meio externo. E isso é feito por bolsinhas que são liberadas aqui nas bordas do complexo golgiense. São produzidas pequenas vesículas, pequenas bolsas com essas substâncias, e essas vesículas são transportadas aqui para junto da membrana plasmática e as substâncias são jogadas para fora, então exportadas da célula. Lisossomo em marrom. Temos dois lisossomos aqui. 1, 2. São organelas que participam do processo de digestão celular. As células elas têm a capacidade de, às vezes, determinadas substâncias que entram para dentro do seu interior, essas substâncias têm que ser digeridas, ou seja, têm que sofrer uma modificação química. E isso vai acontecer nos lisossomos. E por fim, as mitocôndrias, em vermelho, temos aqui representadas 1, 2, 3 mitocôndrias. São organelas onde ocorre uma reação química chamada respiração celular, que é uma reação química entre a glicose, que é um tipo de açúcar, e o oxigênio. E esse processo, essa reação química, vai liberar a energia que a célula necessita para permanecer viva e para exercer suas atividades. Agora a gente tem aqui uma célula vegetal, ou seja, uma célula de uma planta qualquer. Existem tanto semelhanças quanto diferenças entre as células vegetais e as células animais. Ou seja, tem organelas que existem na célula animal que também existem nas células vegetais e tem organelas que não existem e que só existem nas células vegetais. Então vamos ver essas diferenças. Primeiramente, vacúolo em branco. Não todas, mas grande parte das células vegetais possuem um vacúolo, que é uma grande bolsa que fica dentro da célula, né, mergulhado lá no citoplasma, e que tem a função de controlar a quantidade de água no interior da célula vegetal. Em algumas plantas, em algumas partes da planta, tem vacúolos que também podem ter a função de armazenar substâncias. Mas então pode ter, né, essas duas funções, ou controlar a quantidade de água no interior da célula, ou armazenar substâncias. Em seguida, os cloroplastos em verde escuro. Estão representados aqui em verde escuro, 2 cloroplastos aqui.
São organelas responsáveis pelo processo de fotossíntese. Então, a fotossíntese acontece nos cloroplastos. E o que é a fotossíntese? É um processo importantíssimo, através do qual as plantas e outros tipos de organismos também fazem isso, fabricam nutrientes orgânicos a partir de substâncias simples que eles retiram do ambiente, que são a água e o gás carbônico. E para isso eles precisam receber luz também. E esse processo, então, é muito importante porque ele sustenta toda a vida que existe no nosso planeta. E, por fim, a parede celular, aqui está representada em azul claro, é uma estrutura externa à célula vegetal, ou seja, está fora da célula. Vocês estão vendo aqui a membrana plasmática em laranja, laranjado, e a parede celular fica por fora. Então, ela é uma estrutura, na verdade, exterior à célula. Mas é uma estrutura muito importante para as plantas, para os organismos vegetais, porque ele ajuda a dar a estrutura dos tecidos vegetais, da folha, do caule, etc. E essa parede celular é feita de uma substância chamada celulose, que é uma substância que vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra, é a matéria-prima para a fabricação do papel. Então é isso, pessoal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.